para falar do tema O Conto da Graça. É a história mesmo da graça. As histórias que nós ouvimos tanto e não vemos, né, muito na prática, no nosso dia a dia, esse viver a graça de Deus, né, esposa? É verdade, é verdade. A graça acaba se tornando um conto, né, de fadas não vivido, né? A graça, na sua essência, se ela não for vivida, não for praticada, é apenas a teologia do sistema que vira na graça um conto. Ela só entra no intelecto, mas não causa efeito, não gera mudanças, né? Então, a graça, ela só é graça se ela for vivida. O evangelho que não me transforma, ela apenas me entra no intelecto e me faz mais um conhecedor de letras. E nós estamos vendo a história se repetindo, não é verdade? Eu entrei no sistema, né, generalizando, né? A pessoa entrou no sistema, não conhecia nada de Deus, fez teologia, mas não vivia aquilo que estudava. Mesma coisa em graça. A pessoa entrou na graça, conheceu os rudimentos, não deve batizar, não deve jejuar, não deve dar o dízimo, mas e a base mais importante da graça? Não é isso? É isso. Paulo falou muito bem, né? Que ele disse que o morrer é lucro, mas o viver é Cristo. E Cristo tem que ser mostrado através das nossas atitudes, da nossa vida, sabe? Da nossa comunhão diária com nossos irmãos, com a nossa família, o nosso proceder. O pregar o evangelho é um cargo sagrado. Paulo também disse isso, sabe? É um compromisso que nós temos que ter. E as pessoas estão muito preocupadas em mostrar outras coisas, sabe? Que vai além. E Paulo disse que tudo que sair dessa simplicidade devida a Cristo, tudo que sair desse evangelho genuíno, puro, é anátema. Sabe, as pessoas estão vivendo debaixo de maldição simplesmente porque não entenderam a graça. Eles contam a graça, mas eles não vivem a graça. Eles falam coisas maravilhosas da graça. A gente vê uma pessoa falando da graça, é tão bonitinho. Pena que isso não é uma realidade na vida das pessoas. Pena que isso não é uma coisa do cotidiano, do dia a dia, sabe? Não se vestiram. Como diz aqui, não vestiu a camisa, sabe? Não estão adornados, como alguns dizem, com a graça de Deus. A graça renovadora, restauradora, sabe? Aquela graça que realmente te traz um viver em Cristo. Quando você morre para suas vontades, quando você morre para os seus quereres, e aí você opta então por não. Eu já estou grandinho, Paulo disse que eu deixei de ser menino. Né? Quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, eu andava, eu falava como menino, eu me portava como menino, mas hoje, em graça, eu tenho que mostrar maturidade, equilíbrio, sensatez, sabe? Eu tenho que me mostrar realmente como um homem, como uma mulher em Cristo, não é? Isso. O evangelho, ele tem o efeito de te limpar da religião. E uma vez que ele te tira da religião, ele tem que mostrar a você quem você é. Então você vai numa transformação de fé em fé, de glória em glória. Você não pode viver na mesmice nem da religião, nem dos seus erros. Você tem que ir ajustando. Eu sei que para algumas pessoas acertar demora 10 anos, 11 anos, 12 anos, mas você tem que se esmerar a tomar uma atitude de mudança. Para outras pessoas, a mudança acontece do dia para a noite. Eu sei que algumas pessoas presas em vícios, em erros carnais, em paixões, em lascíveis e em impureza, é uma luta contra você mesmo. Não existe luta pior do que você lutar contra você. Mas o evangelho, ele te possibilita, quando ele não é apenas o evangelho no intelecto. Quando o evangelho é apenas no intelecto, você não vive a essência, não tem o temor do Espírito Santo. Você mesmo quando você erra, se for só no intelecto, você usa aquilo como jargão. Não, eu já estou salvo mesmo, eu já estou conduzido em triunfo, eu vivo hoje em graça, eu sou livre. A frase que mais se ouve é o seguinte: eu sou livre. Então você é livre, você faz o que você quiser, você pode sair, você pode fazer.
E, na verdade, a liberdade era do jugo de escravidão. Então, quando o evangelho entra apenas no intelecto, na sua defesa carnal, ele vira um jargão. Quando o evangelho te livrou da religião e te trouxe para dentro desta comunhão, embora as tuas paixões que estão aí fale mais alto, o Espírito Santo vai te corrigindo. E então há uma necessidade de você, mesmo que erre, diga, não, eu não posso continuar nisso. Não é você errar e como se você não tivesse temor, como se isso não te perturbasse, tirasse o teu sono, roubasse a tua paz. É por isso que eu entendo, minha esposa, que Paulo disse o seguinte: a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela entra na divisão da alma e do espírito. Ora, se a palavra entra em você, e você, com certeza, ela divide alma, emoções e o espírito, então ela vai causar uma dor. Ela vai dizer, caramba, eu fiz isso, não está legal, eu preciso me libertar. Claro, como eu disse, né? Algumas pessoas conseguem se libertar do vício das drogas de um dia para o outro. Outras estão aí numa luta constante, se libertando, lutando. Existem pessoas que têm tendência ao homossexualismo. Então ela está numa luta. Existem pessoas que tinham essa tendência ao homossexualismo, se libertou do dia para a noite, da semana seguinte, no mês seguinte. Outras estão vivendo 5, 10 anos ainda lutando. Existem pessoas que têm tendência à impureza sexual, à lascívia, ao adultério. Se libertaram de um dia para o outro, de uma semana para outra. Outros estão lutando aí 5, 10 anos com esta luta. Mas o mais importante é que ela saiba que dentro dessa luta, ou ela satisfaz um lado e essa espada fere o outro, ou ela então tem a consciência de que ela precisa mudar. O que precisamos entender é que se você não sente que isto te incomoda, se você bebe, e essa espada não te causa dor, se você fere alguém que você ama, e essa espada não te sente dor, você está vivendo uma graça contada e não uma graça vivida. Quando a graça é vivida, mesmo que você é dependente químico, a espada está te ferindo e você dia após dia, eu preciso mudar, eu preciso ter uma consciência. Quando a graça é apenas contada, você trai e isso não te traz incômodo nenhum. Você fere e você não sente a pessoa ferida. Você se arrebenta e não se sente arrebentado. É que a espada, quando ela entrou na divisão da alma e do espírito, ela foi indolor. Por quê? Porque você não tem arrependimento, você não tem consciência de que isso é certo, você não tem consciência que você está prejudicando a sua vida, a sua família, a pessoa que você ama, pessoas que gostam de você. Agora, mesmo que você esteja numa prática cotidiana, que você sabe que é errado, mas por conta da sua natureza humana, isto é uma guerra, mas a espada está te ferindo, a espada está dizendo, não, não posso fazer isso, eu tenho que lutar, eu vou dar um jeito, eu vou lutar. Aí, apesar da graça contada, você está vivendo uma graça vivida. Porque evangelho que não me transforma é apenas um conto que os meus lábios produzem sem temor interno. Paulo disse bem dito, né? A frase dele foi uma frase bem exposta. Ele disse que ele era prisioneiro de Cristo. E eu pensava, o que seria um prisioneiro de Cristo? Prisioneiro é alguém que faz tudo que o seu Senhor lhe ordena. Prisioneiro é aquilo que faz a vontade de quem o aprisionou, a quem ele se submeteu, sabe? A graça é assim. A graça não pode ser exposta só de uma forma bonita, sabe? Tem gente que eu vejo que o olho brilha quando ouve a graça de Deus, sente uma alegria, sabe? Parece uma criança que ganhou um presente. E logo depois você vê que só causou essa emoção, só causou esse bem-estar, mas você não cria raízes, você não tem comprometimento, sabe? Com a família da graça. Você não está junto, aquilo só serviu para te trazer êxito, sabe? Uma coisa naquele momento. Você ficou em êxtase, na verdade. Você foi bombardeado por palavras maravilhosas, porque a graça, ela traz isso para a nossa vida. Ela traz uma maravilha, ela é realmente uma novidade, né? Quando você que foi escravo durante muito tempo, agora você é prisioneiro de Cristo, porque é diferente ser escravo e ser prisioneiro.
Paulo estava submetido à vontade de Deus. Ele disse: eu sou prisioneiro de Cristo. Ele abriu mão da vida, da vontade, do querer dele para fazer aquilo que ele recebeu da parte de Deus. E é como ele falou, é uma espada afiada, sabe? Que vai entrando, vai entrando, vai entrando, e isso vai causando mudanças, sabe? Isso vai trazendo transformações na nossa vida, no nosso dia a dia. E se nós não refletirmos isso, amado, a graça será sempre um conto, sempre falada, sempre explanada, sempre dita, contada. Mas e o efeito? Sabe? E aquilo que a graça deveria realmente fazer nas nossas vidas? Para onde foi? Aonde se perdeu? Aonde que nós deixamos, sabe? De viver essa totalidade da graça e receber de fato os benefícios. Porque tem muita gente falando que é livre, como meu esposo bem falou, só que é escravo. É livre de quê, querido? Você só está contando que você é livre. Mas a realidade é que você é um escravo. Escravo das tuas paixões, das tuas concupiscências, dos teus desejos, das tuas falácias, das tuas mentiras, das tuas teias. Isso é uma escravidão. Que hoje realmente essa nossa conversa, esse nosso papo, possa lhe trazer uma liberdade onde você se liberte de você e se aprisione cada vez mais em Cristo. Porque é nele que nós estamos arraigados e temos que permanecer. Senão você só vai ser mais um contador de histórias. Não é, marido? Isso aí. E o que acontece? A graça contada e a graça vivida têm os seus diferentes efeitos. A graça contada, ela gera egoísmo. A graça vivida, ela gera compromisso, cumplicidade. Então, a graça contada apenas no intelecto, sem emoção, porque o que eu entendo? O caso Lázaro era um cara egoísta, ele só pensava nele. Um homem casado, tinha uma filha, mas ele era uma pessoa egoísta, ele estava preocupado no seu desejo de vingança, nos seus clamores internos, nas suas realizações, nas suas paixões inflamadas e ferido emocionalmente. Toda pessoa ferida é uma pessoa perigosa, e viu o pai bater na mãe, apanhar, e cresceu com esse desejo de vingança. Então ele era uma pessoa egoísta, pensando em si mesmo e nas suas paixões. A graça de Deus, ela não pode ser egoísta. Eu não posso ouvir o Evangelho, me libertar da escravidão da lei, ser egoísta comigo mesmo, não pensar que aquilo que eu produzo com essa pseudo-liberdade não vai prejudicar a minha família, os meus filhos. Embora, como a minha esposa disse, você pode ser escravo das suas paixões. E eu não posso querer aqui ser um religioso, dizer você está errado, porque você é isso. Não, senão eu acuso você, eu te condeno. E não há condenação. Cada um responde por si mesmo. Agora, o que você deve ter a consciência é que você precisa viver uma graça com compromisso, primeiro com você, com a sua família, para que você entenda que se nesse egoísmo você pode destruir a tua família. Então, porque a pessoa toma algumas atitudes e depois ela diz, caramba, mas eu tenho família. O camarada rouba e diz assim para o policial, cara, não faz isso não que eu tenho família. Você tem família, mas não pensou antes de roubar. Não, o cara tem uma relação extraconjugal, o marido da mulher pega e vai matar ou atira. Não pensa, não faz isso comigo, não me mata não, porque eu tenho família. Você não tem família, mas você não pensou antes. Por que não pensou? Porque não era uma graça compromissada, você não refletiu, embora escravo. Né? Porque eu não posso julgar quem fuma um cigarro. Por quê? Porque eu sou liberto disso. Para mim é muito fácil me libertar do vício do cigarro. Eu que já fumei 2 maços de cigarro na minha juventude. Então, para mim é muito fácil te condenar. Fala, não, porque você é escravo, porque você fuma. Não, porque aquilo que você, para mim, é uma facilidade de se libertar, em um outro ponto, o que me escraviza, para você é muito fácil. Então, o problema dos outros só é pequeno quando é dos outros, quando é nosso, ele é grande demais. Mas é preciso gerar esta consciência de que você precisa
ser escravo de Cristo, que você precisa, embora lutando com a sua natureza, embora você passando por esse deserto, que você precisa ser uma nova criatura, que você deve pensar na sua família, embora você escravo do álcool, você deve ter a consciência de dizer, não, eu preciso melhorar, eu preciso lutar, porque ninguém vai ser atraído nem por este canal, nem pelo Espírito em Verdade, nem pelos canais da graça de Deus. Se você chegar aqui, eu te condenar pelas suas atitudes, primeiro que eu não morri no teu lugar, naquele madeiro. Não sou Deus na sua vida. Nós estamos aqui num processo de te ajudar. Nesse processo de ajuda, nós não estamos dizendo o que você deve fazer. Nós estamos te orientando como pessoas que também precisam da ajuda do Pai para vencer. Porque o outro dia o amado abençoado me disse, minha esposa, parece que vocês não têm problema, parece que vocês não têm paixões, parece que vocês estão aí com o dono da razão. E nada disso. Nós somos pessoas que sentimos ciúmes uns dos outros, nós somos pessoas que tentam agradar uns aos outros, somos pessoas que somos perseguidos, somos pessoas que precisam da ajuda do Pai para vencer a nós mesmos, sendo que nós assumimos isso, entendeu? Só que eu não tomo as minhas atitudes dizendo, eu estou certo, eu vou fazer isso, porque é isso que eu acho, eu conheço a graça. Não é isso, você está entendendo? Porque não, isso seria uma graça contada pelos meus lábios, não vivido pelo meu espírito. Eu preciso assumir que eu estou errado. Primeiro, eu erro, não devo fazer isto não faz bem para mim e vou tentar resolver. Resolvo hoje, resolvo amanhã, mas eu não posso me render a isto e usar disto aqui como base de um conhecimento. É o que a gente tem visto, é o que eu vejo. As pessoas não querem assumir a sua debilidade. O camarada é alcoólatra. Aí ele diz, não sou alcoólatra não, bebo social. Gente, assume, eu sou alcoólatra, eu quero mudar, isso está prejudicando a minha família. Aí a família vem, entende que ele assumiu, que não é por aí, e vai se esforçando. Porque eu estou dando um exemplo, porque são várias as situações. O camarada é alcoólatra. Se você bota ele para fora, abre um buraco nas emoções, e aquilo que ele bebia uma garrafa, ele bebe duas. Não vou aceitar que ele beba, que ele quebre a casa, que ele me xingue, que ele roube o meu dinheiro. Mas vou dizer a ele que eu estou aqui para ajudá-lo. O que leva a beber? Ele sente carência de quê? Falta de relação, falta de sexo, falta de beijo. Entender a ferida do que leva a pessoa a ser um alcoólatra, a fumar, a mentir, a trair. O que leva um homem a trair? Nós comentamos no vídeo da semana passada. Um homem trai porque ele é criado nessa sociedade machista. Ele é criado numa sociedade que ele tem que ser o garanhão, que ele tem que pegar 2, 3 mulheres, que para mulher é safada. Se a mulher tiver 2, 3 mulheres nessa sociedade, ela é vagabunda. Não, se a mulher tiver 2, 3 homens, ela é vagabunda, ela não presta. Mas na sociedade, né, fora da vida cristã, se um homem tiver 2, 3 mulheres, entre os homens ele é garanhão, ele é o pegador, tá entendendo? Ele é o como dizia a expressão no meu tempo, ele é o cerol fininho, o cara pega todas. Então nessa sociedade o homem cresce desenfreado nas suas paixões e aí ele cria um leão dentro dele e a graça de Deus vai curando isso. Só que não se cura isso acusando, atacando, falando, porque senão abre-se. Então nós estamos aqui não te condenando, dizendo que você não presta, que não sei. Não é isso. Nós estamos aqui dizendo a você que uma coisa é a graça contada, outra coisa é a graça vivida. A graça vivida, Paulo disse, ela nos educa para que, livres das paixões, possamos viver no presente século, no século de Paulo e do nosso, sóbrio. Porque quem comete essas coisas não está na sobriedade. Um homem que prejudica a sua família, deixando de dar assistência à sua família, para dar assistência a amante, para dar assistência a prostitutas, esse homem, ele não está na sobriedade. Ele precisa voltar à sensatez,
com o amor e o apoio das pessoas que o amam, o amor do filho. Porque, me desculpe, esposo, estou passando um pouco, mas veja bem, eu bebia 2 caixas de cerveja na minha juventude. Mas ninguém nunca me disse na minha casa que me amava. Eu nunca pude ouvir da minha mãe que ela me amava. Ela nunca me beijou no rosto, me abraçou. Eu não tive esse amor no meu lar. O meu pai era um homem que tinha 2 famílias, extremamente sem carinho com os filhos. Aonde é que eu fui buscar esse amor? No peito humano, nas drogas, na bebida. Muitas das vezes o homem chega cansado em casa, quer o carinho com a mulher. A mulher, quando está estressada, ela não quer relação sexual. O homem é diferente. O homem, quando está estressado, ele quer relação sexual. Depois de trabalhar o dia todo, ele precisa da atenção da mulher. A mulher está estressada, quer ficar quieta. A mulher está no estado pré-menstrual ou a mulher está na TPM. Este homem aqui, como já tem esta natureza desenfreada, uma graça apenas contada, ele retorna para a rua em busca de amores que são falsos, ilusórios, que só vai fazer aumentar esta camada de ozônio. Então, se não há quem o ame, quem o compreenda, vidas são rendidas e rachadas. Porque depois ele diz assim, eu conheço a graça, eu sou livre, mas na verdade ele conhece a graça nisso que nós estamos falando. Nesta graça contada, ele ouviu falar que não tem dízimo, ele ouviu falar que não batiza nas águas, ele ouviu falar que não se deve fazer campanha, mas ele não ouviu falar que Deus não nos chamou para a pureza, que ele deve refrear o corpo, que ele deve se manter íntegro, que ele deve ter um temor do Espírito Santo. Ele não ouviu falar que aquilo que o homem semear, isto mesmo ele colherá, que ele não ouviu falar que o bem maior que ele tem é a sua vida e a vida do outro que está inserido na sua vida. Então, agora sim, agora é uma graça compromissada. Antes de tomar qualquer atitude, ele vai pensar, ele vai refrear. Como eu disse, às vezes a pessoa para de beber de um dia para o outro. Ela deixa de ter as paixões carnais de um dia para o outro. Ele gostaria de fazer sexo com aquela mulher lá assim, porque ela faz assado, porque ela faz isso, mas ele para de um dia para o outro. Outros vão num processo. Nesse processo é que nós estamos aqui para te ajudar, para dizer a você, não desista, você não deve cometer isso. Você vai treinando, você vai mantendo a tua confissão de fé, você vai dizendo, não, sou um filho de Deus, eu amo a minha família me ama, eu vou procurar as obras vazias, porque quando a vontade de fumar vem, quem tem que estar perto? A pessoa que ama. Quando você tem vontade de trair, quem é que tem que estar perto? A pessoa que você ama. E se a pessoa que você ama não estiver perto, a mente fica vazia e você recebe o dardo. Então procure preencher o espaço com aquilo que te faz bem. Se você não é casado, nós temos canais na graça de Deus. Hoje nós temos vídeos, só no meu canal, são vídeos 3 vezes por dia. Você tem esta companhia para preencher a tua mente. Sabe? Não deixe a sua carne falar sozinho com você e você conversando, sabe, com a sua mente. É assim que Deus disse? Mas eu posso, eu não posso. Não, você tem Graça Sem Retoque, tem um canal do Elcio de Jesus, Messias, tem um canal do Ricardo lá de Porto Alegre, você tem Novo Caminho do Ricardo, você tem o canal do Levi Salles, Alexandre Marques, você tem o canal Essência da Graça, você tem uma variedade de assuntos para preencher a tua mente e ir dizendo ao homem interior, caramba, achei essa mensagem, viu? Era isto que eu tinha que fazer, era isto que eu tinha que pensar. Não vou mais trair a minha mulher. Não vou mais contratar aquela prostituta. Não, eu não vou procurar os amigos do bar no final de sexta-feira. A minha mulher vai estar comigo, nós vamos beber um cálice de vinho, vamos comer uma carne, nós vamos passear. Faça das pessoas que você ama a sua companhia quando as vozes externas tentar silenciar os gigantes do interior que você é ou tem. E Paulo resumiu muito bem, né? Ele disse que se ele se limitasse só às experiências de vida nessa terra, se só isso aqui fosse tudo, miserável homem que sou, disse Paulo.
sabe? A gente não pode viver de forma desgovernada, achando que é só isso aqui. Aliás, isso aqui é muito passageiro, né? Muitas pessoas estão passando assim como um cometa, muito rápido, e não estão percebendo que essa não é a única vida, essa não é a vida genuína, né? Existe algo maior. E que nós possamos passar por aqui, já que nós estamos de passagem, a gente possa passar com alegria, sabe? Fazendo bem, semeando aquelas sementes de amor, de gratidão, sabe? Aquela semente que faz as pessoas se alegrarem, que você possa ser um portador verdadeiro da graça de Deus, levando paz, refrigério, alegria, sabe? Aquela palavra doce que está dentro de você possa chegar nessa manhã a todos os lares e que esses dias difíceis se tornem mais leves pelo brilho que você tem do Espírito Santo, por esse Deus que habita em você, por esse Deus que transborda em você, que você precisa passar isso para outros, tá bom? Nós vamos ser bem rápidos hoje, aliás, nem tanto, né? Já passamos de 26 minutos, mas é essa mensagem que a gente queria trazer para você. A graça não pode ser um conto, ela tem que ser vivida, ela tem que ser mostrada e ela tem que ser transbordante, a ponto de todos que chegarem até nós percebam, sabe, esse toque especial, esse sorriso especial, tá bom? Esse é o nosso desejo, né, marido? Isso aí, isso aí. Veja bem, vai haver um momento que o teu espírito vai fazer a viagem de volta. O teu espírito está dentro do teu corpo e é ele que deve governar a tua carne. Vai haver um momento em que a viagem de volta acontecerá. Esta carne vai acabar, acabou. Lá no céu não vai entrar essa silhueta bonita, senão lá eu agarro e beijo. Vai virar um palco de novo de carne, né? Nada disso, entenda. O espírito que está dentro de você vai fazer a viagem de volta. Enquanto o teu espírito estiver por meio deste corpo, permita-se o espírito te conduzir. Vida de sucesso é uma vida no espírito, onde você consegue usufruir do melhor que o Pai tem. Este é o dia, não é para viver outro. Todos os dias eu digo à minha esposa, eu hoje não vou perder um momento sequer de viver o melhor com você. Não importa o que eu fiz ontem, porque isto refreia a minha carne, senão eu vivo golpeado, amado. Se eu não tomar esta atitude, eu vivo com aquele dardo da semana passada, eu vivo às espreitas, eu vivo desconfiado, eu vivo me desgastando. Eu não quero me desgastar. A minha carne já se desgastou demais. Eu vou fazer desse dia como se ele fosse inédito, tanto nas minhas emoções, tanto nas minhas feridas. Porque, olha, existe um desafio também, tá, minha esposa? É você aprender a sarar as feridas interiores. Porque por mais que a tua mulher mude, se as feridas não forem saradas, você não vai aceitar a mudança. Você vai dizer, mudou nada. A qualquer momento ela vai fazer. E você vive a ferida pronta, mas as atitudes mudadas, mas as feridas abertas. Também não adianta. Se eu acredito que a minha esposa mudou, e eu tomo essa atitude, as feridas em mim, eu verei ela mudada. Agora, se eu quero o que eu pedi a ela 15 anos atrás, mas ela já mudou há 5, eu não vi a mudança. Por quê? Porque interiormente eu vivo com as feridas, mas ela já mudou. Mas eu estou procurando, mas ela já mudou. Ela já tomou as atitudes necessárias. Então, é muito importante isso. Viva hoje